para ser uma criança feliz, completa e principalmente um adulto realizado, forte, preparado para a vida e para os obstáculos que a vida vai apresentar para ele. A criança precisa de compreensão, de carinho, de proteção, de amor, de afeto, de cuidado e principalmente de respeito. É por isso que eu gosto da música Livre Estou, da Princesa Elsa, porque a Elsa, quando criança, ela tinha que ficar dentro do quarto, trancada, reprimida, porque não podia ser ela. Ela ia brincar com a irmã, ela congelou a irmã, ela congelava tudo que ela via na frente, então ela tinha que encobrir, não sentir, não deixar saber. Esse era o lema dela e ela cresceu em um confinamento. Foi da mesma forma que eu cresci. Eu cresci em meio ao confinamento, tendo que me enquadrar, que me ajeitar para poder caber em espaços que na verdade não eram meus. Eu era mega obediente, obediente à mãe, obediente a parentes, aonde eu ficava, onde minha mãe deixava. Eu nunca dei um trabalho para minha mãe. E minha mãe e meu pai separados, minha mãe me criou sozinha, só que minha mãe era uma pessoa que não era nada carinhosa, ela me deu o que ela tinha para dar. E ela era muito crítica, durante 24 horas muito crítica, e ela me deixava na casa de parentes para ela poder trabalhar e eu poder estudar, e eu vivi um inferno na terra, não tem outro nome para o que eu vivi. Foi uma sensação de abandono, de tristeza, de dor, de angústia, de agonia, porque mesmo com tudo isso, para mim, minha mãe era o único adulto referência que eu tinha, a pessoa que cuidava de mim, me alimentava, não deixava eu passar fome, frio. Então era Deus no céu e ela na terra, era tudo que eu tinha na vida e eu ficava sozinha sem ela. Eu vivi dias aterrorizantes, teve um dia que eu fugi, aliás tentei fugir, só que me resgataram. E nada do que eu fizesse, eu vomitava, eu comia, eu não conseguia comer, eu vomitava. E nada do que eu fizesse mudava a minha situação. Ninguém me tirava dali, ninguém entendia que aquilo dali para mim era uma depressão profunda, era um sentimento de pior que morte. Eu não tinha contato com outras crianças, eu não brincava, minha mãe não gostava que eu brincasse com outras crianças longe dela. Também não ia até ali em cima me levar para brincar com outras crianças, só quando ela queria conversar com algum adulto. E eu vivi minha vida assim, isolada, quando ia para a escola só ia para chorar, para sofrer. E depois fiquei na casa de outros parentes também ao longo da minha vida, da minha jornada. Ia para a escola só para sofrer, eu tinha miopia, não conseguia enxergar do quadro. Se a escola abrisse meio-dia, eu tinha que estar no portão 10h30 da manhã para poder ser uma das primeiras a entrar na sala para poder pegar a carteira da frente. Eu tinha que enfrentar ursos e leões, porque na hora que o sinal tocava, abria aquele portão, vinha aquela manada toda, então eu tinha que ser a primeira a chegar no outro portão, para do outro portão a gente subir as escadas. Eu tinha que subir os degraus da escada de 4 em 4, de 5 em 5, para poder ser a primeira a chegar na sala. Porque se eu sentasse na carteira um pouco afastada do quadro, eu não conseguia copiar. Às vezes eu pedia para a professora, não copia, Professora, não copia do quadro, faz ditado. Às vezes calhava dela realmente fazer o ditado para a gente copiar. Ela não sabia, ela sabia, todo mundo sabia da dificuldade que eu tinha, mas foi isso, cresci dessa forma. E assim, meu currículo em relação à escola era a melhor aluna, a mais aplicada, sempre tirava notas azuis em tudo, mas desde muito pequena eu sofria muito em questão de bullying, principalmente quando eu era bem menor. As crianças gritavam, as crianças não queriam brincar comigo, as crianças ficavam me zoando. Eu era a última a copiar do quadro, eu via todo mundo indo embora. E eu ficava para trás, ninguém me esperava, eu ficava pedindo para minha prima me esperar, porque me batia um desespero muito grande de não conseguir copiar do quadro a tempo. E as crianças fazendo aquele alarde todo, gritando atrás de mim, e ninguém resolvia nada, diretores não faziam nada. E isso foi durante a segunda, a terceira, a quarta, até um pouco na quinta série também. Eu apanhava de meninas maiores que eu. Garoto já bateu em mim, já me chutou, eu já levei chute, já jogavam giz na minha comida, e eu falava com a diretora e
não adiantava, porque eles mesmos iam reunir todo mundo, galerão, todo mundo assim, eles faziam um complô contra mim. Sempre foi assim, porque quando a gente é uma criança muito fechadinha, muito quietinha, isso dá a outras crianças o poder de se elevar em cima da gente, de agredir a gente, sabe? Aí juntou o complô, todo mundo falou com a diretora, não, ninguém jogou giz na comida dela, não. E a diretora olhava pra minha cara, com cara fazendo cara feia. Eu lembro até hoje quem é a diretora, quem são as crianças que faziam isso. Já encontrei depois de adulta. Não guardo mágoa desse período, mas assim, é algo que dói, que marca e que você carrega para a sua vida toda. Você cresce sendo adulto destruído, o adulto sem energia para a vida, sem força, sem ação, sem atitude. Eu cresci numa escassez extrema. Mesmo trabalhando, nunca consegui conquistar nada, nunca consegui fazer nada. E na escola também eu sofri abuso, tá? Ainda na infância, ainda pequena, eu sofri abuso, só que eu não falei pra ninguém. Eu senti medo, porque também com medo, né, do que fosse acontecer, de sobrar pra mim, de apanhar. Eu não entendi nada do que estava acontecendo ali no momento. Não chegou a acontecer o ato sexual. Até um beijo, uma forma de pegar ali, no caso a força, né? É considerado um abuso, quanto mais quando se trata de uma criança. Abusos acontecem até hoje na escola, tá? Filhos de amiga minha amiga já veio me contar que o filho dela apanha na escola todo dia e que ela não pode fazer nada porque se trata de pessoas de boca, gente que ela não pode estar se envolvendo. Aí, o que se passa na minha cabeça? Gente, como é que pode você botar uma criança na escola para estar apanhando, tá? Além de não ser preparado para a vida. Porque você não tem base nenhuma de preparo para a vida, de emoções, Eu tô estudando agora sobre a minha vida e agora eu estou aprendendo a viver. Coisa que eu deveria ter aprendido na escola, não aprendi a vida inteira. Eu sofri muito, calada e sem saber que eu poderia sim sair daquela situação, que eu poderia, jovem, uma adolescente, engravidou na escola. E fica por isso mesmo, gente, nada acontece até hoje. Não aconteceu comigo há 30 anos atrás. Acontece hoje e diariamente. E ninguém faz nada e nada acontece, sabe? Eu cresci sem nenhuma figura para mim. Minha mãe até foi, né? Um dia lá, conversar com uma menina lá que me bateu e tal. Meu pai nunca fez nada por mim, nunca soube de mim, ou se sabia, também era indiferente. Ele me deu um dinheirinho e outro, depois de adulta, mas ele nunca fez nada por mim, sabe, na infância. E eu olhava para os pais de algumas amigas minhas, dando carinho para elas, e minha filhinha, não sei o que, botando para sentar no colo, não sei o que. E aquilo, meu coração ficava apertado, porque eu pensava que não, que eu estava bem resolvida, que nada, o negócio é minha mãe, meu pai eu nem sinto falta, mas não. Eu senti essa falta, eu percebi que eu sentia essa falta de uma figura masculina para me acolher, para me cuidar de mim, sabe? Quando eu precisasse, para me defender, para me proteger. Eu nunca tive isso. Portanto, eu comecei a encontrar, a buscar essa figura de acolhimento em homens, em relacionamentos, com namorado, com parceiros de relacionamento. E eu só me frustrei, eu só quebrei a cara, porque eu só encontrava pessoas indisponíveis, ou agressores, ou pessoas muito carentes, ou pessoas que tinham alguma dependência emocional, alguma coisa que no final era tchau, tchau. Eu já ficava com uma pessoa, mas quando ele falava pra mim, não quero mais, acabou. Pra mim já não era nem novidade, porque isso aconteceu muitas vezes comigo. Pessoas distantes, ausentes, porque na minha infância eu tive essa ausência. Eu tive a ausência de pai e, de certa forma, eu tive a ausência de mãe, porque essas coisas vão para o subconsciente. Minha mãe não fez porque ele não me jogou, não me abandonou lá porque ela quis. Era uma necessidade que ela tinha. Porém, a gente que é criança, a gente não internaliza isso, não consegue entender. Você só sente a dor e o sofrimento do abandono.
E esses caras, mesmo sendo disponíveis, eu fazia questão de não querer deixar embora. Quando calhava do negócio do caldo entornar, da relação ficar muito densa, muito pesada, e eles falavam, não dá mais, eu ia no rastro, eu mandava mensagem, eu mandava música, eu procurava, marcava encontro, eu fazia, acontecia, mas eu não queria deixar, porque eu sabia que eu ia ter com eles alguém para conversar comigo, para fazer uma companhia. Eu nunca me apaixonei por nenhum cara que eu fiquei. O que eu mais cheguei perto disso me levou para conhecer a mãe dele um dia, e no dia seguinte falou que não dava mais. Porque a mãe dele falou isso, mas na verdade porque ele estava todo ressentido do relacionamento anterior, ele já tinha me avisado isso. Mas eu fiz de tudo, faltou fazer mandinga, porque o resto eu fiz de tudo para ele ficar comigo. Eu não aceitava. Em relação à obediência, eu sempre fui muito obediente, sim, tanto a mãe, quanto a parentes, quanto a quem tiver com a responsabilidade de ficar comigo. E inclusive pastores, líderes religiosos, eu era muito obediente. Também professores da escola, né? Vai fazer um trabalho assim. Eu tinha que fazer o trabalho exatamente perfeito. Eu era assim, eu tinha tudo, eu preciso entregar tudo perfeito. Tudo que eu fazia era com o máximo de exigência. Nas igrejas, eu era sempre chamada para grupo, para parte de louvor, de coreografia, de ensaios, de arte. Então eu estava, todos os ensaios eu estava ali presente, mesmo se fosse só eu fazia questão de ir, de aparecer, eu ficava pé da vida quando alguém faltava. E sempre me empenhei para dar o melhor de mim. E talvez essa coisa de fazer muito perfeitinho pode ser também um gatilho de aceitação. Não, eu preciso fazer tudo certinho, tudo perfeitinho para poder eu ser aceita, para minha mãe me aceitar do jeito que eu sou, para os meus parentes me aceitarem, não brigarem comigo, para eu ser aceita na escola, com as crianças. É uma coisa que fica aqui dentro, porque eu tinha isso em mim, de obedecer mesmo, e eu fazia risca. E é por isso que hoje eu falo, eu não aceito mais. Eu não obedeço mais a ninguém. Não obedeço. Eu sou adulta, sou maior de idade, sou responsável pela minha vida. Eu vou fazer o que eu achar melhor e cabível para mim. Eu não vou fazer para agradar, nem porque o outro pensa que vai ser. Porque da vida da gente, só a gente que sabe. Não é mais ninguém. Eu sofri esse tempo inteiro e ninguém sabia. Eu já ouvi, alguém já falou assim comigo, em tom de deboche, mas você saía, você viajava, você ia para Búzios, Cabo Frio, como que você não era feliz? Não parecia, você sorria, você dava risada, não parecia que você era triste, que você viveu uma vida triste. As pessoas não entendem o que você passou, não te apoiam, não te acolhem e querem que você ande ali, do jeitinho que elas querem. Não aceito mais, não obedeço mais, não entro mais em nenhum centro religioso, não sigo mais religiões, não tenho vergonha de falar que eu não penso, eu não sou cristã, não pretendo ser mais, não acredito em Deus, no Criador da forma que todo mundo acredita. Eu tenho o meu pensamento, a minha forma de pensar. E eu não aceito que ninguém chegue para mim e fale, porque você está errada, porque você está isso. Se falar, vai falar sozinho, porque eu não vou nem dar ideia, tá? Porque hoje eu entendo que eu sou livre. Eu hoje dou ouvidos para mim, para o meu eu interior, para a minha razão, para a vozinha que está pulsando lá dentro, aqui dentro, sabe? Para os meus sonhos, para os meus projetos, para tudo que está no papel, que eu quero concretizar e que eu vou concretizar, para sonhos de infância que eu já deixei de sonhar, que eu já falei, não vai dar certo mais, é isso, eu vou ter que aceitar que a minha vida vai seguir por esse caminho, vou abandonar esse sonho, vou deixar, não vou mais deixar, não vou mais abandonar o meu sonho, mesmo que eu acredito muito que eu vá realizar. Mesmo que eu não realizasse, eu iria morrer ainda com ele.
tá? No meu coração, não vou mais desistir. Eu quero sim ganhar força a cada dia para superar mim mesma, meus medos, meus traumas, minhas imperfeições e poder alcançar, escalar aquela montanha que eu já determinei desde quando eu tinha 7, 8, 10 anos de idade. Escalar aquela montanha e chegar lá no topo e bater no peito e dizer: eu consegui, eu venci. Eu comecei a escrever minha biografia, mas eu tenho em mente que eu gostaria de lançá-la depois que a minha vida já tivesse tido um desfecho, uma parte boa, né, para apresentar para os meus leitores. Mas eu acho que a gente não deve esperar o momento certo para as coisas acontecerem. A gente tem que fazer acontecer enquanto a gente está aí, porque nem que depois eu lance a parte 2. Como que essa história acabou? Porque eu acho que a história só acaba realmente quando a gente parte dessa para uma outra dimensão. É um sonho também lançar. Parece meio louco eu falar sobre lançar um livro contando a minha própria história. Mas eu acho que vai inspirar muita gente. Meio que uma forma de dizer: não é só você que passa por isso, não é só você que enfrenta isso, mas existe um caminho, existe uma solução. Se há um tempo atrás eu tivesse tido uma orientação, um livro, uma revista, um conselho de um sábio, minha vida poderia ter tomado um rumo totalmente diferente. Mas se eu cheguei aqui também da forma que eu cheguei, é porque tudo tem um propósito. Uma coisa eu aprendi: na vida tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Nada é em vão. Então vamos fazer desse limão uma limonada e continuar tocando o barco. O lado bom é que hoje estou aqui, estou bem, estou com saúde, estou com ar nos meus 2 pulmões, estou livre para pensar, para fazer o que eu quiser, para correr atrás dos meus sonhos, objetivos. E nada além de mim pode me parar. E eu vou fazer o possível para que eu não pare, não estacione, para que eu dê sequência nessa história e não permita que o meu eu consiga me parar.